Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do empréstimo que você vai pegar para ajudar os Correios. Olha que maravilha! O governo Lula busca empréstimo de 20 bi para socorro aos Correios com garantia da União, ou seja, com a garantia sua. Você vai ajudar a pagar esse empréstimo, porque é lógico, os Correios não têm condições de pagar. O Lula estufou o Correio com um monte de cupincha dele, um monte de amiguinho dele, um monte de gente nova trabalhando lá, evidentemente que ia causar esse problema, né? Vamos entender esse caso aqui, o absurdo que é isso e também o que isso vai afetar daqui para frente. É o que eu falo para vocês, bicho, era muito simples, é só privatizar os Correios, resolve o problema sim. Mas não, o Lula não quer fazer isso, por quê? Porque aí ele vai ter que demitir os coleguinhas dele que ele botou lá nos Correios para trabalhar, né? Um monte de cupincha pendurado lá nos Correios, recebendo sem fazer porra nenhuma, recebendo à toa. Veja, não estou dizendo que funcionários dos Correios sejam assim, não. Os funcionários dos Correios trabalham pra caramba. Estou dizendo que os cupinchas de político, as pechadas que tem lá no Correio, esses sim ganham pra caramba sem trabalhar. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Se Não Tem Bife, Come Alface, Fux é o Elvis Presley do Judiciário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O governo Lula busca empréstimo de 20 bilhões para socorro aos Correios com garantia da União. O que está acontecendo? Os prejuízos dos Correios só aumentam, né? É muito engraçado, porque até 2022 o Correio terminou no lucro em 2022. Depois, o governo Lula, já em 2023, fez operações retroativas em 2022 que mascarou esse lucro de 2022 e transformou ele em prejuízo. Mas, na verdade, o prejuízo já era de 2023. E a partir daí só piora a situação. 2023 foi terrível, 2024 foi pior ainda, e agora em 2025, ó, segundo trimestre o rombo vai a 4,3 bilhões só em 2025. Ou seja, o ano passado o déficit todo foi... aqui, ó. O rombo financeiro 3 vezes maior que o registrado em 2024 foi ampliado pelos resultados negativos da conta estatal no segundo trimestre desse ano, ou seja, já foi o triplo, né? Os Correios já haviam registrado resultado negativo nas contas do primeiro trimestre de 1,5 bilhões, ou seja, só piorou a situação, né? Só vai aumentando esse buraco dos Correios. E aí o pessoal está falando aqui que a culpa é das blusinhas aqui. A situação tem sido agravada por aumento na despesa e piora das receitas. A receita é o caso das blusinhas, a taxa das blusinhas que diminuiu a importação da China, com isso tem menos encomenda para os Correios fazerem. Mas a verdade é que já teve um artigo, eu já fiz esse vídeo aqui, um artigo do pessoal mostrando, destrinchando esse negócio, e de fato, a taxa das blusinhas causou prejuízo aos Correios, sim, mas foi um prejuízo muito menor. O grosso dos prejuízos foi aumento do custo com o pessoal. O que o Lula fez? Por que o Lula queria tanto que os Correios não fossem privatizados? Chegou a brigar, o Bruno Dantas, lá do TCU, que é um dos cotados para substituir o Barroso no STF, espero que não vá, ele sentou em cima da privatização dos Correios na época do governo Bolsonaro, já estava aprovado no Congresso, aprovado por todo mundo, o TCU segurou para não sair a privatização dos Correios, para o Lula poder botar os coleguinhas dele todos nos Correios. É isso que o Lula quer. O Lula encara a estatal não como algo que preste um serviço para a sociedade, mas um local em que ele pode colocar amigos em carguinhos. É isso que é as estatais todas para o governo Lula. O serviço da estatal não é entregar encomenda, não é pagar salário para os amigos do Lula. Aí o Lula bota um monte de sindicalista inútil lá, um monte de peixada inútil nos Correios, né? E aí o que acontece com os Correios? Começa a dar prejuízo, porque é lógico, você tem que pagar salário para esse pessoal todo, é um monte de gente inútil que não serve para nada, ao contrário, vem com outras ideias piores, não, vamos fazer o marketplace dos Correios, vamos fazer, os Correios têm companhia de celular, vamos fazer o celular dos Correios, eu não sei o que lá, e no final das contas, nada dá certo, tudo só piora a situação, e o que os Correios deveriam fazer bem mesmo, que aliás é um mercado ótimo, tá? O mercado de entregas no Brasil é um mercado ótimo, de uns tempos para cá, tudo que a gente compra pela internet mesmo, tudo é para entregar, empresas de entrega têm lucrado horrores ultimamente. Era para os Correios estarem dando saltos de lucratividade enormes. Se tivesse na iniciativa privada, tivesse sido privatizado, eu tenho certeza que o serviço estaria muito melhor e estaria lucrando muito mais, mas não é, está na estatal. E o que acontece com empresas estatais? Empresas estatais viram cabide de emprego para políticos. É isso, é por isso que o político não quer privatizar. Ele sabe que não tem nenhum motivo para ter um correio estatal, né? Uma besteira danada, e no entanto ele quer manter o coleguinha dele lá, o carguinho dele lá, né?
Aqui, ó, a situação financeira agravada pelo aumento nas despesas e uma piora das receitas. A piora das receitas foi por quê? Por causa da blusinha, né? Como não tem mais a venda para a China, que tinha um monte de pacote da China e coisa e tal, os Correios receberam menos. Mas tem o aumento das despesas. Aumento das despesas por quê? Não teve nenhuma mudança. O que teve de aumento de despesa? A contratação de 200 milhões de pessoas. Veja, historicamente, os Correios já eram conhecidos lá em Brasília como um grande cabide de emprego. Os Correios, para vocês terem uma ideia, tem 10 chefes para cada funcionário. É impressionante. Um monte de cargo de chefia aleatório criado para alocar amigo. Botar um amigo do amigo lá e coisa e tal, o cara fica lá sem fazer porra nenhuma. Aliás, é bom quando não fazem porra nenhuma, porque se atreverem a fazer alguma coisa, tende a piorar ainda mais a operação dos Correios no final das contas, né? Porque são pessoas totalmente incapazes que são colocadas nesses cargos. E aí, esse é o problema. E qual que é a solução do Lula? Ao invés de privatizar os Correios, ou fechar os Correios, fecha os Correios, pronto, acaba o problema, demite todo mundo, fecha os Correios, já era. Né? E deixa que as empresas privadas vão fazer o serviço muito melhor que os Correios no final das contas, né? Aí, não, o Lula vai pegar um empréstimo de 20 bilhões, que olha só, 20 bilhões é muita coisa, cara. Era tudo que o Lula esperava arrecadar com aquela taxa, aquela MP de tributar investimentos, né, LCI, LCA. Lembra aquela MP dele, o que ele esperava faturar com essa MP de aumentar impostos, era 20 bilhões. Aí agora o governo pega assim, ó, 20 bilhões assim, ó, vou pegar emprestado 20 bilhões aqui e para dar socorro ao governo e com garantia da União. Garantia da União, você sabe o que isso quer dizer, né? A garantia é você, meu amigo, você que vai ter que bancar essa parada para os Correios. É o que eu falo para vocês, é o maior absurdo. Ai não, Peter, mas só tem que privatizar se tiver abertura de mercado e não é assim, porque empresa estratégica. Porra nenhuma, tem que privatizar já de qualquer jeito. Não existe privatização ruim. Entrega pro primeiro mané que passar na frente das portas dos Correios, entrega para ele. Você, pronto, você é o dono aqui dos Correios, agora se vira. É melhor do que deixar do jeito que tá. É lógico, se puder fazer uma privatização bem feita, se puder fazer um leilão bem feito, puder desmembrar o mercado, né, criar mais concorrência, é melhor ainda. É ainda melhor. Mas entre a situação que você está hoje e a empresa privatizada, e privatiza de qualquer jeito. Olha o caso da Vale do Rio Doce, o pessoal chora, ai, que a Vale do Rio Doce foi vendida de graça, que não podia, é estratégico, empresa estratégica, não pode vender, não pode. Olha só, a Vale do Rio Doce multiplicou por 10 o tamanho desde então. Não conseguia sair do nada, sabe por quê? Porque era uma empresa cheia de funcionário público, cheia de gente encostada, cheia de apadrinhado político lá dentro. Aí, ou seja, não conseguia fazer porra nenhuma, tudo era prejuízo. O objetivo da empresa virava atender os funcionários, não prestar o serviço para fora. No que virou uma empresa privada, tinha muito mais liberdade de fazer as coisas, de negociar, de crescer, de contratar, de fazer negócio. Cresceu absurdamente. Hoje em dia é uma powerhouse, é uma das principais empresas brasileiras. E ganha muito dinheiro e paga tanto imposto que é mais do que o governo lucrava quando ela era estatal antigamente. Então não tem nada ruim em privatização. Tem que privatizar a porra toda. E eu digo isso porque assim, eu acho um absurdo as pessoas ficarem discutindo. Não, porque tem algumas empresas que são estratégicas. Não, tem que privatizar tudo. Tudo. Todas as universidades, todas as escolas médias, todas as escolas básicas, tudo tem que ser privado. Todos os hospitais, todos os postos do Sul, não tem que ter nada na mão de funcionário público. Funcionário público é uma merda. Por quê? Porque o funcionário em si é ruim? Não, porque os incentivos são errados. Porque eles não têm incentivo para ganhar lucro. O lucro é muito importante. O lucro é o que faz a sociedade melhorar. Lucro é uma coisa positiva. Nós temos que buscar situações em que as pessoas busquem mais lucro, né? Quando o funcionário não tem o incentivo do lucro, o incentivo dele é não fazer nada. É o que acontece no funcionalismo público. Acaba que pode até ter um ou outro funcionário que tenta fazer alguma coisa para a coisa andar, mas na média, na prática, para todo mundo, é melhor que nada ande, é melhor que nada aconteça, que nada funcione. Tem que privatizar tudo. Polícia, exército, marinha, aeronáutica, tem que privatizar a porra toda. A oposição falou que vai convocar o Haddad para explicar o rombo bilionário nos Correios. É lógico que o Haddad vai vir com os papos idiota dele. Os Correios tiveram um lucro bilionário em 2021. Aliás, isso é outra coisa que o pessoal fala. Não, mas tá vendo? Com o Bolsonaro, se fizer uma boa gestão, tem lucro. Não interessa, porque se for empresa estatal, um dia a esquerda vai voltar. Mesmo a direita vai voltar ao poder, eu tenho certeza. Vamos voltar para a direita, mas um dia a esquerda volta. É inevitável, é uma democracia. Vai alternar os polos, né? Não tem jeito, né? Então não adianta. A única proteção que nós temos é privatizar a porra toda. Não pode ter empresa estatal nenhuma. Zero. Não pode ter nada estatal.
né? Você sabe, eu sou anarcocapitalista, eu acho que o Estado tem que ser zero, tem que demitir todo mundo, tudo tem que ser privado. Os Correios foram do lucro milionário em 2021 na gestão Bolsonaro, e diga-se de passagem, em 2022 também teve lucro, tá? É porque depois o Lula fez uma jogada contábil para jogar prejuízo de 2023 para 2022, e aí aparece agora a contabilidade de 2022 sem lucro, né? Aqui, ó. O melhor ano para estatal foi em 2021, no governo Bolsonaro, quando lucrou 2,2 bilhões de reais. Essa semana o petismo assombrou o país com uma informação chocante. A estatal que deu lucro bilionário vai precisar de 20 bilhões para fechar as contas em 2025, 2026 e sobreviver. Eu acho que não devia sobreviver, não devia fechar as portas. Tinha que fechar as portas. Um escândalo que supera em muitos bilhões os assaltos aos aposentados no INSS. E por que isso? Porque, de novo, esse dinheiro todo é para os cupincha do Lula. O Lula botou um monte de cupincha dentro dos Correios, esse pessoal que está roubando dinheiro dos Correios, que está tirando dinheiro dos Correios, né? É um escândalo, um tapa na cara de quem paga imposto. Exatamente. E detalhe, isso tudo poderia ter sido evitado se minimamente se privatizasse os Correios. É só fazer isso. Só privatizar. Tem que privatizar. Não, mas é empresa estratégica. Meu amigo, você tem a lei, você é o Estado, você bota a lei que você quiser. Mas eu quero que os Correios continuem entregando carta no Amazonas. Beleza, você privatiza os Correios com um contrato que diz, você tem a obrigação de continuar entregando carta no Amazonas, ponto final. A pessoa assinou o contrato, ela é obrigada a continuar entregando carta no Amazonas. E pronto, resolvido o problema. Não tem jeito, cara. Não tem nenhuma justificativa para manter nenhuma empresa debaixo do governo. Aí você fala assim, mas você está falando de privatizar universidades e hospitais e postos de saúde. Mas aí vai ficar muito cara a saúde, porque as pessoas vão ter que pagar pela saúde. Não, você pode fazer como a solução da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, você não tem nenhum hospital público, não tem nenhuma clínica pública. Mas eles têm um SUS deles lá. O SUS deles lá, o que é um plano de saúde que é pago pelo governo. Então você tem um plano de saúde que é pago pelo governo, você vai no hospital que você quiser, você vai na clínica que você quiser com esse dinheiro, com esse plano de saúde. Né? É uma coisa positiva? Por quê? Porque daí você tem um incentivo do lucro. É o que eu falo para vocês, o lucro é a melhor coisa que tem. Aqui no Brasil tem uma mania do pessoal falar, não porque a empresa é ruim, porque o pessoal só quer saber do lucro e não sei o que lá. Não, mas é exatamente isso que torna uma empresa boa, uma pessoa boa. Tem que buscar o lucro, porque justamente isso que faz os hospitais ficarem melhores do que outros, né? O hospital quer melhorar o atendimento dele, quer que você se recupere prontamente, fique satisfeito com o trabalho dele, porque daí mais pessoas vão procurar o hospital, né, que é um hospital privado, portanto tem lucro, mais pessoas vão procurar o hospital e dessa forma o hospital vai lucrar mais. A busca do lucro é o que melhora a sociedade, é isso que funciona. Essa história de que achar que lucro é ruim, é isso que atrapalha a mentalidade do brasileiro na hora de pensar em economia, né? Lucro é bom, a gente tem que botar tudo privado para ter busca de lucro mesmo, para o pessoal lucrar mesmo, essa que é a ideia no final das contas. E quanto menos governo, melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.